Segunda posição. Segunda posição, pode retornar à sua bancada. Pessoal, e agora, para dar início à grande final do 7º Torneio Potiguar, na mesa nós temos Raquel Sarubi, Lucas Romeu, contando o tempo, eu de Chair, Café e Saulo de Winx. As bancadas. Em primeiro governo, Débora e Sofia. Em primeira posição, Aisha e Ana Júlia. Em segundo governo, Eliseu e Regina. E em segunda posição, Vitor e Lucas. Dito isso, alguns debatedores têm preferência por POI? Forma de fazer. Então, vamos dar início. O primeiro-ministro já está reconhecido. Boa tarde, todo mundo me escuta bem? Eu me chamo Débora e é com muita felicidade que eu estou participando dessa final. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer, mas eu prometo que vou ser breve. Ser primeira-ministra está sendo um grande presente, principalmente porque o debate está perpassado por duplas muito queridas e eu tenho uma consideração muito grande. Então, estamos em família, com irmãos e primos da UFC. Tenho que agradecer à SDP, que é uma casa para mim, me acolheu muito bem. Tenho que agradecer a todos os adjudicadores, aos juízes que deram feedbacks e me ajudaram a melhorar ao longo desse campeonato. E, por último, mas nunca menos importante, tenho que agradecer a minha dupla, Sofia, que constrói junto comigo, topa as ideias e, acima de tudo, acredita em mim. Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Um momento. Eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, perceba, quando a gente vive em um mundo plural, um mundo extremamente diferente, um mundo diverso, existem pessoas em situações díspares, sob condições que não são da mesma proporção. Como é o mundo que a gente vive? A gente vive em um mundo diverso, como eu falei, onde algumas pessoas vivem sob condições degradantes há gerações. Um mundo desequilibrado e um mundo sem harmonia. A gente tem o maior número de pessoas em sofrimento. Quando a gente tem a possibilidade de se juntar ao Anhangá, quando existe a possibilidade da existência dessa crença no nosso mundo, o que é que isso significa? Quando a gente está diante de um mundo que tem uma crença coletiva, quando a gente está diante de um mundo que acredita numa entidade, a gente está tratando aqui de uma crença que sempre foi conhecida, uma crença sabida por todo mundo e uma crença em que permite às pessoas a possibilidade de se juntar ou não a ele. Então, todas as pessoas desse mundo têm total conhecimento de como funciona, de quais serão as consequências para o caso do Anhangá vir a existir e quais serão as consequências para o caso dele não vir a existir, que seria justamente a manutenção do mundo como ele é. Tá. Por que esse debate ele é tão central e tão fundamental quando a gente pensa na perspectiva dessas pessoas diante desse mundo? Como é natural do indivíduo, o apego a algo superior, enquanto forma de buscar o acalento e suporte, é uma tendência natural e milenar. Então, esse apego a uma figura, esse apego a uma possibilidade de conforto e de uma vida futura melhor, uma vida terrena ou extraterrena melhor, porque todo esforço feito em vida, ele vai ser recompensado. A partir do momento que existe essa possibilidade, a gente verifica isso sendo legitimado, porque acolher as religiões é uma tendência de toda a humanidade. Então, você não necessariamente vai ser uma pessoa religiosa, mas você acredita em alguma medida em alguma coisa. Certo. Como essa crença ela pode ser altamente disseminada? Se há um mundo onde isso é legitimado e algo de conhecimento geral, as pessoas elas vão
disseminar isso pela promessa de uma vida futura, enquanto algo muito latente e uma oportunidade de melhora de suas próprias vidas. Por que as pessoas elas adeririam a essa crença? Porque a partir do momento que você vive uma situação degradante, a partir do momento que você tem um número gigante de pessoas em situação de sofrimento, perpassadas pelo ciclo da violência, que já eu vou entrar nisso, você encontra no Anhangá uma possibilidade de saída dessa vida. Que no mundo onde ele não é invocado, que um mundo onde as pessoas escolhem não se juntar a ele, que é o mundo de oposições, essa possibilidade ela é completamente tolhida, porque a transformação do mundo, como ele é desigual, por uma via mais convencional, ou uma via que não envolve essa entidade religiosa, é algo muito mais dificultoso, quiçá impossível. Tá. O que seria esse ciclo da violência? O ciclo da violência é a subjugação contínua e intergeracional de pessoas ao sofrimento terreno. É algo que é conhecido e questionado por várias religiões, que oferecem uma libertação disso a partir da proposta de uma vida melhor no futuro. E a religião que envolve a figura do Anhangá também se pauta nisso, mas para além de uma vida extraterrena, se ele for invocado enquanto a pessoa estiver viva, ela tem a possibilidade de vivenciar um mundo harmônico em vida, certo? Quais são os sofrimentos terrenos que a gente está tratando aqui? Marginalização, isso envolve todo tipo de desigualdade, vícios e a violência instrumental. O domínio pelo poder, ele faz com que várias pessoas elas fiquem à margem da sociedade. E a saída dessa situação é algo extremamente dificultoso. Tá. Qual é o ganho de se juntar ao Anhangá? Por que essa casa se juntaria ao Anhangá? Para o status quo, a capacidade de transformação da situação da humanidade é uma perspectiva quase remota. A colocada de pessoas em situação de vulnerabilidade é algo que acontece de forma ininterrupta. Por quê? Porque cotidianamente a gente tem pessoas sendo excluídas, a gente tem pessoas sem voz e a gente tem um aprofundamento na desigualdade desse mundo. Porque quem está em cima sempre vai subir e a tendência de quem está embaixo é continuar descendo. Diante de uma chance de mudança, é mais importante acolher essa abertura de possibilidade do que rejeitá-la. É uma chance única de quebrar esse ciclo. O caso do primeiro governo, ele vai girar em torno de que é muito mais importante se apegar a essa perspectiva e entendê-la profundamente, divulgá-la para o maior número de pessoas, se juntar a essa causa, pessoas que já vão ter o conhecimento mínimo do que o Anhangá representa, por causa de uma chance de saída dessa situação, que para a maioria das pessoas, nesse tipo de contexto, é algo extremamente degradante. Primeiro. No mundo em que a gente vive, a violência ela é feita de forma indiscriminada. As pessoas não conhecem nenhum tipo de forma de sair da situação que elas se encontram. Elas nasceram em uma situação específica, elas são vítimas desse ciclo da violência e nunca lhe foi dada a possibilidade de pensar de forma diferente. A partir do momento que existe a possibilidade de apego ao Anhangá, a partir do momento que existe uma chance de que essas pessoas elas tomem uma decisão capaz de tirá-las daquela situação de sofrimento, elas vão tender a se apegar àquilo. Talvez como uma medida desesperada. Talvez não seja aquilo que elas realmente quisessem no fundo do seu coração. Mas é uma chance de saída dessa vida. E quem sofre tem pressa para que a vida ela seja melhorada. O que é que acontece no mundo de governos, minimamente? O que é que a gente está lidando aqui? O status quo ele não é transformado para a hipótese do Anhangá, ele não via existir. E aí vai se manter toda a situação de desigualdade que eu falei. Para a hipótese dele vir a existir, o número de pessoas que contribuir para a sua existência vai viver em harmonia e quem não contribuiu vai continuar no ciclo de violência. Mas é tendente que as pessoas que têm a possibilidade de sair disso, elas manifestem apoio, se juntem e trabalhem ativamente para que isso possa acontecer. Porque diante do status quo, isso mostra-se como uma possibilidade que não haveria em nenhuma outra situação. Então, com isso, muitíssimo orgulho em propor. Muito obrigado pelo excelente discurso, deputado. E a mesa pede que vocês usem o microfone para fazer pós. Dito isso, para seguir ao caso da primeira oposição, o líder de oposição já está reconhecido.
assim, eu nem esperava estar aqui, mas com o desenrolar dos fatos, eu só gostaria de agradecer a minha irmã de alma, a Aisha. A gente não tem a mesma etnia, mas a gente compartilha a cor, a gente compartilha a alma e a gente compartilha todas as outras coisas. E eu amo muito ela, tudo que eu faço é com ela. A gente não é irmã de sangue, mas a gente compartilha tudo que realmente importa. E é engraçado, porque eu acho que eu não tinha motivo nenhum para estar aqui, mas é só mais uma prova de como eu e ela juntas a gente conseguiria conquistar absolutamente qualquer coisa, tipo até as mais inesperadas, porque eu nem debato, faz tipo mais de um ano. E te amo, Best, um cheiro. E é isso. Eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, primeiro. Uma coisa que falta no governo e que é dever dele é a caracterização. Como é que vocês querem defender que a gente ressuscite Anhangá se vocês não sabem nem me explicar quem ele é? Então eu vou fazer o papel de vocês e vou explicar para todos aqui presentes nessa tarde de hoje quem é Anhangá. Anhangá é uma entidade cultuada pela maioria dos povos indígenas na América Latina. E Anhangá, ele é um deus controverso. Por que Anhangá é controverso? Porque ele é um deus com características humanas, ou seja, ele é egoísta e ele é egocêntrico e ele tem interesses pessoais. Anhangá, ele não é um Deus que faz as coisas pelo bem da humanidade ou pelo bem da maioria. Ele quer ser cultuado, ele quer ter seu ego levantado, ele quer ser admirado e ele espera que a população e que os seus fiéis acreditem nele, que o coloquem para cima. Então, quando a gente tem o caso aqui do primeiro governo, onde eles me dizem que as pessoas vão ter fé em Anhangá sobre a coerção, sobre o medo de que ele faça algum mal ou de que eles, não acreditando em Anhangá, eles sejam punidos por isso, que é o que diz no InfoSlide, a gente tem o seguinte questionamento: em que medida essa fé é uma fé de verdade sob coerção? Eu acredito que Anhangá, enquanto uma entidade espiritual, ele tem o poder de reconhecer isso na fé e no íntimo das pessoas, da mesma forma que, segundo o InfoSlide, ele tem o poder de criar novas realidades, de dar às pessoas imortalidade. E ele escolhe não fazer isso para todos, apenas para aqueles que amaciam o seu ego, porque ele é um Deus egoísta, conforme a crença da maioria das populações indígenas na América Latina. Então, vamos ter aqui um cenário que a gente está trabalhando. Todos sabem da fé, mas o que a gente tem que lembrar é que ele ainda não existe. Então, se ele ainda não existe, a gente precisa cooptar a maior parte da população para que ele exista. Eu vou explicar para vocês porque a gente não deveria fazer isso e porque não é benéfico que a gente ressuscite Anhangá. Isso vai trazer mais sofrimento e mais impacto para a humanidade. E o meu principal impacto aqui é algo que não existe nos cenários de governo: a liberdade. Porque no meu cenário, a população e o povo, eles têm o poder de escolher acreditar ou não, por mais que seja a fé mais difundida, por mais que seja a fé mais popular, eles têm o poder de escolha, eles têm o poder de crença. E no cenário de governo, a gente tem pessoas que vão acreditar em Anhangá e vão viver uma vida perfeita, e a gente tem pessoas que não vão acreditar em Anhangá e vão viver uma merda, vão viver tortura eterna, vão viver num flagelo eterno. E em que cenário isso é maior do que, e melhor do que a realidade? Em que cenário isso não é uma perpetuação de um outro ciclo de violência? Vocês não me provam isso e eu quero que vocês provem. Então, quando a gente tem um esforço ativo, ou seja, a gente precisa que essas pessoas se esforcem ativamente para cultuar o Anhangá. O que me garante isso? Na realidade atual, a gente tem milhões de religiões, entre as mais populares o cristianismo e o islamismo. Ainda assim, essas religiões, por mais maiores que sejam, vocês não têm como me provar que as pessoas que seguem essas religiões têm uma fé honesta e verdadeira, mas a gente presume isso, porque a gente não vai trabalhar com a pior hipótese. Então vamos trabalhar no cenário médio. Ainda assim, é praticamente uma dificuldade gigantesca de capilarizar pessoas suficientes para essa fé. E ainda que seja capilarizado, a maioria das pessoas ainda assim vai sofrer, porque não vai ter a capacidade de ter a fé genuína nesse cara. E outra, quando a gente tem um Deus que ele é egoísta, em que medida ele é verdadeiramente merecedor da nossa fé? Tendo em vista que, no nosso cenário, o nosso maior stakeholder é a humanidade, tanto no nosso quanto no de vocês. Isso é o que a gente está disputando no debate. Mas para a gente o que importa é a liberdade, porque em ambos os cenários a gente vai ter
a perpetuação de violência. O nosso status quo é um status quo violento. O de vocês também vai ser um status quo violento. Mas no nosso cenário, a gente é livre para acreditar no que a gente quiser. A gente é livre para acreditar em Anhangá e não acreditar em Anhangá. E se a gente promove e combate, porque aqui a gente não precisa explicar nem como é que a gente vai combater. A gente só precisa dizer porque é eficaz, porque é mais vantajoso e melhor para a humanidade que ele seja combatido. E isso a gente prova, porque assim a humanidade é livre e a humanidade pode se desenvolver para resolver os seus problemas internos, mas ela não vai depender dos caprichos e dos desejos de um Deus para ter a sua liberdade, para ter benefícios que são benefícios que vêm em detrimento da sua liberdade, que é um ônus que vocês têm que comprar. Então, no nosso cenário, além de que isso vai demorar milhões de anos para acontecer, como tem no InfoSlide, então a gente tem um cara que ele precisa de um esforço ativo, a gente precisa se ajoelhar e pedir para ele, por favor, por favor, por favor, por favor, e ainda assim isso não é garantia de nada. E ainda assim isso é uma garantia de que outras pessoas vão sofrer. Ainda assim isso é uma imposição de que ele tem que ser cultuado, é uma imposição de fé. Então como é que vocês me garantem que isso é mais vantajoso do que a gente ter liberdade? Liberdade para ser ruim, liberdade para ser bom, liberdade para acreditar ou liberdade para não acreditar? Como é que vocês me provam que isso é melhor? Eu acho que a gente leva esse debate quando a gente prova que a humanidade ela tem o direito, ela tem o gozo e ela tem a necessidade de liberdade, independente do contexto. Aceite seu pai. Deputada, você foge do ônus de que vocês têm que ativamente combater e não apenas assegurar a sua liberdade de ter inércia. Perfeito. Então vamos lidar com isso agora. Como é que a gente combate com que o Anhangá seja disseminado? Eu vou dar um exemplo analógico a essa situação, utilizando aquilo, já que, como evidentemente a maioria das pessoas aqui talvez não conheça Anhangá, vou dar um exemplo conhecido por vocês, o cristianismo. Vamos lá. Quando a gente tem a figura de Deus, a gente tem uma figura que é popularmente disseminada. Então, a maioria das pessoas sabe o que é o cristianismo e sabe quem é Deus. Então, como a gente vai combater, como a gente faz esse combate a uma religião que é difundida? É simples, eu já falei aqui. É muito difícil garantir e provar a fé genuína das pessoas, porque Deus ele também é assim. Ele quer que você acredite nele genuinamente, que você admire, que você o ame genuinamente. E como é que vocês, que é um ônus que vocês também têm que me provar, podem me dizer que vai ser feito isso, de que a maior parte da população faça um esforço ativo por milhares de anos para que Anhangá ele renasça, ressurja e implante esse sistema que, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, ele é opressor de liberdade, ou seja, ele restringe a liberdade da população, ele machuca uma parte relevante da população e ainda ele requer todo um trabalho e toda uma estrutura para que ele seja ressuscitado. Ele requer toda uma questão preparatória para que essa entidade ela venha a surgir, entendeu? Então, quando a gente tem essa questão do combate, a questão do combate ela é mais prática e ela é mais próxima da nossa realidade, porque a maioria da população é descrente de fé. Quando Débora fala no discurso dela que as pessoas sofrem, que as pessoas têm dificuldades, isso é real. E eu não acredito que a Anhangá vai me salvar. E com isso eu encerro o meu discurso. A mesa agradece o excelente discurso, deputada. E agora, para retornar ao caso do primeiro governo, a adjunta de governo já está reconhecida. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Eu sou Sofia Dantas, sou da Sociedade de Debates Potiguar com muito orgulho, e é um prazer enorme para mim estar discussando para vocês nesta tarde de domingo, junto com pessoas tão queridas e que vieram muitas vezes de muito longe para conseguir participar desse momento que nos é tão caro. Eu vou ter outro momento para agradecimentos, então vou ser extremamente concisa, mas eu só gostaria de deixar um agradecimento especial para Débora, que mesmo quando o mundo está acabando, a gente ainda está ali junto. Certo? Anhangá vindo ou não. Certo? E dito isto, mesa, eu inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu gostaria de começar engajando com um ponto que foi suscitado aqui pela Ana Ju sobre a questão de liberdade. A liberdade de crença. Tudo bem, a liberdade de crença pode ser até um princípio extremamente importante quando a gente considera a existência humana justamente como uma forma de possibilitar que essa existência humana ela seja, de certa forma, um pouco mais branda ou seja um pouco mais confortada a partir de uma crença que você desenvolva durante a sua existência. Mas, mesa, independentemente de você ter crença, de você não ter crença, de você lutar contra qualquer tipo de crença, você ainda está submetido ao ciclo da violência. E qual é o grande problema
forma disso. Você não tem escolha se você sai dele ou não em um mundo em que não tem o Anhangá. Por quê, mesa? Eu vou detalhar aqui um pouquinho mais o que significa exatamente o ciclo da violência. Inclusive, ele é estudado e muito falado quando a gente fala de religiões budistas, em que você necessariamente deveria trabalhar espiritualmente para que você consiga sair do ciclo da reencarnação e consiga fugir desse tipo de violência terrena completa, que se demonstra de que forma? Se demonstra na forma de guerras, se demonstra na forma de doenças, fome, sofrimento familiar, sofrimento emocional, preconceitos e todo e qualquer tipo de sofrimento terreno que vocês possam imaginar. Isso é o ciclo da violência. E, independentemente de qualquer liberdade de crença, qualquer pessoa ainda estará submetida a esse ciclo. Mesa, por que isso é relevante quando a gente considera o caso de primeiro governo? Porque considerem que, em um mundo em que o Anhangá ele possa ser ressuscitado, perceba que, no mundo de governos, você existe uma possibilidade real, material e nunca antes existente de que as pessoas elas possam romper com esse ciclo de violência. Enquanto que no mundo das oposições, você teria muito bem a liberdade de crença, que de fato é importante, mas você percebe que ainda que você tenha liberdade de crença, você ainda estaria submetendo gerações de novo e de novo e de novo a esse mesmo ciclo. Ou seja, mesa, o que nós estamos trazendo no mundo de governos, e principalmente na bancada de primeiro governo, é justamente a possibilidade de escolha. Escolha justamente de você permanecer nesse ciclo, ou escolha de você poder sair dele e conseguir de fato ter uma existência que seja mais digna, ou uma existência que seja genuinamente pacífica. Que, inclusive, eu gostaria de até retomar um POI que a Aisha fez a Débora, que é o seguinte: qual seria a diferença, então, dos dois mundos? Um mundo que tenhamos o Anhangá e as pessoas estejam sofrendo, e um mundo em que você não teria o Anhangá e as pessoas ainda estariam sofrendo. Mesa, isso é uma resposta muito simples. Porque a partir do momento em que nós temos o Anhangá, todas as pessoas do planeta têm a escolha de conseguir sair desse ciclo. Todas as pessoas teriam a possibilidade de olhar para isso e dizer: eu gostaria de que meus filhos, meus netos, todas as minhas gerações passadas que puderam escolher por isso e todas as gerações posteriores que possam escolher por isso, elas possam ter uma existência que esteja fora de qualquer sofrimento terreno. Essa é a grande questão e diferença quando a gente trata do mundo de governos e no mundo das oposições. Porque no mundo das oposições nós estamos ativamente lutando para que essa escolha não seja efetivada, para que essa escolha não venha a ser feita. Mesa, na realidade o que nós temos nos mundos das oposições é justamente que nós temos um mundo completo pelo ciclo da violência, em que você vive, morre, e seus filhos vivem e morrem, submetidos a isso, de novo, e não é lhe dado escolha. Mesa, o que lhe falta, na verdade, no mundo das oposições é liberdade, não de crença, mas de existência. Mesa, o que falta, na realidade, no mundo das oposições é porque a sua existência vai estar sempre submetida de novo, e eu estou dizendo isso várias vezes porque eu quero justamente passar a ideia de eternidade de todas as gerações vindouras, de que essa pessoa vai estar submetida a esse sofrimento. Ou seja, enquanto que no mundo das oposições você teria liberdade de crença, no mundo dos governos você teria essa possibilidade de escolha de existência. E por que isso acaba sendo mais relevante quando a gente faz o sopesamento? Porque, mesa, ainda que a crença ela seja extremamente importante, principalmente para suportar e para aguentar essa questão de como a violência ocorre, de como você passa a sua vida, de como isso acaba influenciando no seu comportamento, mas ainda assim você está submetido a esse ciclo, seus filhos também estão, seus netos também estarão, as pessoas antes de você e as pessoas depois de você. Ou seja, você pode ter a escolha plena em quem acreditar, mas independentemente em quem você acredite, você ainda vai estar sofrendo. E não há escolha e não há escapatória no caso em um mundo em que o Anhangá não seja ressuscitado. Enquanto isso, no mundo de governos, o que é que nós temos, mesa? Nós temos justamente que, tudo bem, nós vamos ceder um ônus para as oposições, que é nos devido ceder, de que, de fato, pessoas que ativamente escolham não ajudar com o Anhangá, ou que fiquem inertes, como é demanda a moção, elas, de fato, estariam sofrendo. Mas percebam que elas estariam sofrendo a partir de uma escolha própria. Ou seja, no mundo das oposições, independentemente de qualquer escolha, todo mundo vai estar submetido a esse tipo de sofrimento, a todo momento e por toda a eternidade. Enquanto que no mundo dos governos, você dá a possibilidade que essas pessoas fujam desse sofrimento e que estejam sofrendo ou não, mas dessa forma por escolha própria. Então, quando a gente fala aqui de liberdade, então a gente fala de escolha. Se a gente está falando de fato de liberdade, a gente está falando sobre a possibilidade de determinar como você gostaria que seja a sua própria existência. E isso só vem de forma muito mais intensa quando a gente considera os mundos de governo e não os mundos de oposição. Antes de continuar, pode as segundas casas? Segundas casas, por favor. Sofia, não existe liberdade de escolha para o seu mundo. As pessoas vão para o inferno porque você escolheu conjurar o Anhangá e você tira a liberdade das pessoas de escolherem permanecer nesse mundo a partir do momento que você escolhe invocá-lo.
Deputado, se as pessoas escolherem não ressuscitar o Anhangá, elas vão basicamente permanecer numa situação que já estariam no mundo terreno. Então, assim, você estaria, novamente, como a gente já descreveu, esse ciclo de violência ele vai passar por essa vida das pessoas. Então, na realidade, as pessoas que não escolherem o Anhangá vão estar numa situação extremamente semelhante à vida que elas já viviam em um mundo terreno. Ou seja, deputado, qual é o ganho efetivo que vocês querem trazer com isso? Porque no mundo de vocês, isso é um ganho, isso é uma coisa que vocês vão ter que conceder, vocês não têm essa escolha de possibilidade de uma fuga completa desse ciclo de violência. No mundo de vocês, isso não existe. E, na realidade, no mundo de vocês, você está dirimindo a escolha dessas pessoas de poderem optar por um mundo em que os seus e os seus amigos e os seus conhecidos e todas as pessoas os quais já existiram no planeta possam genuinamente ter uma possibilidade de uma existência digna. E eu não falo somente de vida, porque esse debate vai muito além do que é propriamente vida. Esse debate vai justamente em relação à consciência e à possibilidade de existir sem que você tenha que estar atrelado a algo que está completamente fora do seu controle, o qual você não determina e o qual você não tem nenhuma palavra sobre. Enquanto no mundo dos governos, você tem a possibilidade que essas pessoas possam fugir desse ciclo de violência, possam passar disso e começar uma existência completamente nova, em que esse sofrimento já não lhe faz mal, em que esse sofrimento já não lhe dói, e que todas e quaisquer mazelas que poderiam ter cometido no mundo terreno comum, não mais as acometerá. E mesmo aqueles que escolheram não participar dessa ressuscitação do Anhangá, ainda assim estarão sofrendo como elas ainda estariam sofrendo no mundo terreno mesmo. Então, eu espero que vocês façam um ótimo trabalho de mostrar qual é o grande ganho do caso de vocês, porque até o momento, muito orgulho em ser primeiro governo. A mesa agradece pelo excelente discurso e convida a adjunta de oposição para proferir o seu discurso. Boa tarde, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito surpresa também, mas muito feliz. Eu queria muito agradecer à SDP por ter me chamado e por ter me dado a oportunidade de conhecer vocês e estar aqui debatendo novamente. É sempre um prazer, tá certo? Muito obrigado. E muito obrigado, Naju. Eu chorei, então eu não vou fazer outro discurso, porque eu não quero chorar de novo, mas tenho muito a agradecer por ter conhecido cada pessoa que eu pude ter o prazer de debater nas mesmas salas e todas as pessoas desse campeonato também, principalmente a SDP e a Bia, por ter feito um campeonato tão bonito que eu sei que é tão difícil de se fazer. E eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Esta casa prefere se juntar a Anhangá em detrimento de combatê-lo. Por que combatê-lo é tão importante para a humanidade e é mais benéfico para a humanidade do que se juntar a ele? Concordo que se juntar teria, sim, os seus benefícios, mas combatê-lo tem muito mais. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que a gente dá um poder a um Deus egocêntrico, a um Deus que pensa apenas em si mesmo, nós estamos necessariamente dando a possibilidade daquela humanidade sofrer. Sabe por quê? Porque o primeiro governo ele vem falar sobre um ciclo de violência. O ciclo de violência ele vai acontecer no seu cenário e no meu cenário. Sabe qual é a grande diferença? É que no meu cenário ele não é eterno. No meu cenário ele não necessariamente é eterno, porque o sofrimento do nosso mundo ele pode mudar. O sofrimento no nosso mundo ele pode vir até os seus declínios, mas no seu mundo ele é eterno. É um sofrimento, é uma tortura eterna. Você sofrer com questões de mazelas sociais é diferente de você ser torturado eternamente. Eu acho que vocês deveriam pautar muito mais sobre isso, porque a gente não está falando sobre uma fé genuína ou só sobre a liberdade dessas pessoas, mas é a possibilidade da maior parte da humanidade sofrer uma tortura eterna. Em que o seu mundo é melhor do que o meu, quando no seu há a possibilidade de uma tortura eterna? No meu não há. Sabe por que no meu não há? Porque não existe Anhangá. No mundo em que não existe Anhangá, não existe a possibilidade de tortura eterna, porque não existe um Deus que vai fazer isso. Não é necessariamente sobre liberdade, não é necessariamente sobre perpetuar o ciclo de violência, porque o fato de Anhangá não existir, ou o fato dele existir também, ele não vai acabar com isso. Anhangá não vai acabar com todo o sofrimento de toda a humanidade. Ele vai acabar com o sofrimento de uma parcela da população. Ele vai acabar com o sofrimento de uma única parcela que acredita e que faz tudo por ele. E outra, se Anhangá é um Deus tão egocêntrico, a partir daquelas pessoas que vão simplesmente agradá-lo por seus próprios egos, quem garante que Anhangá não vai rejeitá-lo?
Porque se eu sou um Deus egocêntrico, eu quero uma fé genuína em mim. Se eu não tenho uma fé genuína, há a possibilidade de eu lhe rejeitar e você também ir para a tortura eterna. Em que o seu mundo ele é melhor para a humanidade inteira? Porque a gente está falando aqui sobre o que é melhor para a humanidade em geral. A gente já foi caracterizado aqui quem é ele, mas a gente precisa pensar em que possibilidade de escolha que existe no seu mundo, ela não é uma garantia. A possibilidade de escolha dessas pessoas não significa que a maior parte das pessoas vão escolher acreditar em Anhangá. E um grande exemplo disso já foi trazido pela minha adjunta, no cristianismo. Porque o cristianismo tem a mesma lógica. Se você acredita em mim, eu vou lhe dar um mundo eterno. Se você acredita, você vai morrer no fogo do inferno. E ainda assim, a maior parte das pessoas são cristãs? Não. O mundo inteiro é cristão? Não. Ele não é. Então a gente tem que a maior parte da população mundial iria morrer no fogo do inferno. A gente tem a possibilidade de que a maioria dessas pessoas, elas vão sofrer uma tortura eterna. Em que no seu mundo isso é melhor para a humanidade? Como é melhor para a humanidade que uma pequena população viva em uma grande harmonia, viva em um mundo perfeito? Se vários milhões de pessoas também vão estar em sofrimento eterno. Vocês perpetuam um ciclo de violência. E não é um ciclo de violência terreno, é um ciclo de violência eterno. Por toda e além dessa vida. Então, como é que isso é melhor? Como é que vocês conseguem provar que o mundo de vocês é mais benéfico para toda a humanidade? Como é que vocês conseguem ter mais impacto do que o meu mundo, onde a Anhangá não existe? Vocês não me provam. Vocês conseguem, inclusive, compactuar com por que é melhor a Anhangá não existir. Porque vocês me explicam por que é melhor ele não existir. Boa parte das caracterizações de vocês também existem no meu mundo. Só que elas são melhores aproveitadas quando o Anhangá não existe. Porque o ciclo de violência, ele vai existir independente. Mas a diferença é que nós conseguimos combatê-lo da maneira mais eficaz para toda a humanidade. Porque não existe, é impossível com que eu faça que uma humanidade inteira acredite em um único Deus. Isso é impossível. Isso não existe. Por mais que as pessoas possam conhecer e ter, muita gente pode sim ter essa fé e ser salvo. Mas a gente sabe que não vai ser. E se existe a mínima possibilidade de uma pequena parcela da população sofrer uma tortura eterna, eu não acho que esse seja um Deus que vale a pena acreditar. Eu não acho que esse seja um Deus que vale a pena ressuscitar. Porque se existe uma pequena parte da população que pode sofrer uma tortura eterna, ele não é. É um Deus egocêntrico. É um Deus único. É um Deus que não vale a pena acreditar. É um Deus que não vale a pena que a gente ressuscite ele. É muito melhor que se mantenha como está, sem negar nesse mundo. Por quê? Se eu fosse acreditar que é melhor para mim que eu viva simplesmente no bom, que eu tenha uma liberdade eterna, que eu viva uma harmonia, mas em contrapartida uma pequena população pode sofrer, eu estou dizendo que tudo bem ser torturado. Eu estou dizendo que tudo bem que outra pessoa sofra, mas não é assim que acontece. Eu sendo uma minoria, eu entendo que muitas pessoas brancas, elas vivem no mundo ideal. Muitas pessoas brancas, elas vivem nesse mundo de harmonia, de perfeição, e um mundo em que não existe desigualdade social, porque aquilo está longe delas. Mas eu entendo como que a desigualdade, como que essa tortura que vocês tanto falam, como que esse ciclo de violência ele é perpetuado, porque ele é perpetuado sobre mim. Mas ele não vai ser perpetuado por outras pessoas. Mas eu me importo, porque eu sei como é sofrer. Eu sei o que é sofrer violência. E se eu sei o que é sofrer violência, por que eu gostaria que uma pequena parte da população tivesse a possibilidade de sofrer esse mesmo tipo de violência e de maneira eterna? Como que no mundo de vocês isso é bom? Como é que o mundo de vocês é melhor? Encerro meu discurso. A mesa agradece o excelente discurso e agora convida a extensão do governo para iniciar o debate nas segundas casas. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Tranquilo? Perfeito. Eliseu, você pode subir um pouquinho mais o microfone para ficar na altura da sua boca? Mais fácil. E agora? Perfeito.
Opa, gente, só agradecer aqui a minha dupla Regina, acho que é a primeira Final Open que a gente tá fazendo. Muito feliz por você ter aceitado duplar comigo lá no Rio Open, tipo, 4 meses atrás, ou 3 meses, sei lá, não lembro mais. Também muito feliz de ter visto gente que eu nunca tinha visto antes e que, tipo, realmente se empenhou e descobrir e compartilhar coisas novas e, tipo, realmente formar conexões que a gente formou ao longo desse campeonato, que está sendo incrível. E é com isso que eu vou iniciar. Mesa, eu vou tirar primeiras casas de debate porque elas claramente leem errado a moção. Gente, primeiras casas leem errado a moção porque, apesar de citar um mundo em que existe o Anhangá, não é uma moção de preferir um mundo em detrimento de outro. Nos 2 mundos, vocês vão ter Anhangá. O mundo de vocês, na verdade, de oposições, vocês vão ter que ativamente combater ele. Então, no mundo de oposições, Anhangá também existe. No mundo de governos, Anhangá também existe. Você está sendo de uma perspectiva individual, de você se juntar no esforço ativo para ajudar a religião do Anhangá, ou você combater toda essa estrutura feita contra a Anhangá. Então, Aisha, Naju, infelizmente, vocês estão um pouco fora do debate, porque vocês não conseguem caracterizar e entender que o caso de vocês, a Anhangá também continua existindo. Não é sobre a Anhangá não existir, não é sobre preferir um mundo que não existe, é porque a Anhangá vai existir no cenário de vocês também. E é ônus de oposição provar porque que combater a Anhangá é muito melhor no mundo em que você tem toda uma superestrutura, e é por isso que eu vou abordar isso no meu caso. Esta casa, só relendo a moção, esta casa prefere se juntar a Anhangá em detrimento de combatê-lo. Tudo, tirando eles da moção por debaterem e lerem errado, tá, gente? Fazendo agora um frame, uma contextualização que o primeiro governo não conseguiu fazer direito, se existe uma religião conhecida por todas as pessoas, e essas pessoas estão se esforçando ativamente para propagar essa fé e ganhar fiéis, é intuitivo pensar que também há a criação de uma comunidade que acredita e propaga essa fé para ganhar mais ativos e ganhar mais fiéis. Ok, gente? Vocês conseguem me conceder isso, certo? Ponto. Com a promessa, o segundo ponto de frame. Segundo ponto. Com a promessa de recompensa ou punição eterna, é provável que haja pessoas que vão aderir a essa religião, sejam por medo ou por um sentimento de autopreservação, porque elas querem viver bem, elas querem, tipo, não continuar em sofrimento, ou elas querem ativamente, sei lá, o efeito de manada, porque tem várias pessoas se juntando nessa religião, tem vários conhecidos, por vários mecanismos que você tem de propagação religiosa que são conhecidos no nosso mundo, no status quo, em que, por exemplo, não existe a Anhangá. Eu tô falando de, tipo, não, fora da moção, tá, gente? Pronto, o terceiro ponto. Com o crescimento de uma comunidade ao longo dos anos, também é possível conceder que essa comunidade ela crie preceitos, crie dogmas, organizando-se como uma religião estruturada, como o próprio cristianismo que a Aisha e a Naju falaram. Pô, o cristianismo ele nasceu antes porque você tinha a crença de que você tem a punição eterna, você tem, sei lá, uma recompensa eterna, ou se você não aderir a ela, você vai arder fortemente no inferno. Você tem toda essa criação de um ritual e toda essa criação de comunidade que foi crescendo ao longo dos anos. E Mesa, perceba, a gente está falando de uma noção de mundo em que sempre existiu essa fé em Anhangá. Então é possível e é provável de acontecer que haja esse crescimento dessa comunidade ao longo do tempo. Por favor, me concedam isso, tá, gente? Segundo, pronto, agora vamos para as caracterizações, tá? Primeiro, tenho que fazer muita coisa porque vocês leram errado, tá, gente? Primeiro, instituições religiosas, elas gozam do direito de se protegerem de perseguição, intolerância religiosa, etc., sentimento de autopreservação com a própria instituição religiosa. Segundo ponto de caracterização, instituições religiosas têm não só a garantia tem não só uma grande capilaridade da população média, mas também poder político. Se eu tenho, por exemplo, a capilaridade de população média, se eu tenho, por exemplo, um apoio de uma população e uma comunidade média, também é fácil e perceptível que essa instituição religiosa tenha, em algum nível, um poder político forte nesse mundo, ok? Eu acho que vocês conseguem conceder isso. Terceiro ponto de caracterização. Pessoas que possuem uma crença ou uma filosofia de vida dificilmente serão convencidas de mudarem. Isso pode ser provado por fanáticos religiosos que vão continuar acreditando naquela religião, independente de você se esforçar ativamente para mudar a crença dessa pessoa. E por causa de mecanismos como, por exemplo, proselitismo religioso, que você vai para presídios para conseguir convencer aquela pessoa que você tem uma recompensa eterna. Pronto. Esses pontos de caracterizações vão ser importantíssimos para mostrar para vocês, no meu primeiro argumento, de que lutar contra uma instituição ativa, forte politicamente e com grande apoio da população é extremamente difícil. Olha a moção. Essa casa prefere se juntar a Anhangá e toda a sua comunidade em detrimento de combatê-la.
certo? Eu garanto para vocês que é uma comunidade que cresce e mecanismos de propagação que vão atingir desde o cidadão médio, a pessoa mais pobre, a pessoa mais marginalizada, a pessoa que sempre sofreu com problemas sistêmicos, pessoas mais ricas, por exemplo, querem uma promessa de vida eterna, querem um sentimento de autopreservação, querem, por exemplo, não sofrer eternamente, como, por exemplo, é o ônus, sei lá, de você não aderir à Anhangá. Uma luta ativa contra a Anhangá é lutar contra toda uma instituição e uma propriedade, uma comunidade, principalmente por causa do tamanho, mas também pelo próprio medo de perseguição e o medo de sofrimento eterno. Justamente o que aconteceu no cristianismo na Idade Média. Se você não acreditava em cristãos, você era perseguido, você era morto, ou você era isolado, ou você era intolerante religioso, ou você era ativamente isolado da sua comunidade. Se você não acreditava naquele pessoal, você era ativamente isolado, você era ativamente perseguido. Toda essa construção de instituição religiosa acontece no meio mundo e acontece porque força as pessoas a corrigirem, força as pessoas a atuarem em presença e poder do Anhangá. Então você tem toda uma superestrutura, uma estrutura média, por exemplo, instituição política e religiosa, que consegue ativamente lutar e consegue ativamente garantir e acumular mais pessoas e mais pessoas. Então, em detrimento de você combater toda essa superestrutura, além de ser muito difícil, muito dificilmente você vai conseguir mudar a crença de pessoas que vão acreditar no Anhangá de qualquer maneira. Então, vocês têm que me provar como que vocês vão combater toda uma comunidade religiosa e toda uma instituição religiosa para conseguir impedir que a Anhangá seja exorcizado, seja, invocado no mundo, que esse é o principal ônus de oposição. E segundo, vocês conseguirem ativamente fazer com que as pessoas elas deixem de suprimir seu próprio senso de autopreservação para ativamente irem contra, por um princípio maior de autopreservação, por um princípio maior de medo de punição eterna. Por ter que lutar contra essas pessoas, que é o ônus de oposição, é melhor se juntar à comunidade pelo próprio senso de autopreservação, já que as pessoas elas têm intuitivamente medo de se sofrerem, de se ferirem, de se identificarem. Mesmo que eu não acredite em Anhangá, eu ainda posso me juntar a ele, eu ainda posso ajudar ativamente a pé dele se propagar. Mesmo que eu não acredite nele, por um motivo maior do senso de autopreservação, ainda assim é preferível se juntar a Anhangá, porque eu tenho, primeiro, medo dessa comunidade me perseguir, segundo, eu tenho ativamente uma grande onda de conseguir efetivamente combater essas pessoas. E terceiro, eu tenho um grande ônus de conseguir impedir efetivamente com que essa religião ela seja ativamente propagada. E é por isso que eu tenho muito orgulho em propor. A mesa agradece o excelente discurso e agora convida a extensão da oposição para proferir seu discurso. Agradecimentos rápidos. Agradecer a Deus por estar aqui vivo. Segundamente, agradecer à minha sociedade de debates, à minha família. Agradecer também a todas as pessoas que vieram para o campeonato, mas principalmente agradecer ao Cieitim pela moção. Achei ela muito boa. Mesa, eu vou iniciar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Sofia, eu não quero. Eu não quero me juntar a um tipo de entidade que vai fazer, de alguma forma, alguma pessoa sofrer, porque eu estou apertando aquele botão que vai fazer alguma pessoa sofrer eternamente, para um dano além da humanidade. Mesa, eu, Vitor, não posso matar alguém para distribuir os órgãos daquela pessoa para salvar outras 10 pessoas. Isso é intimamente impossível de fazer, porque fere, de alguma forma, um dever moral que eu, enquanto ser humano, tenho de preservar, de alguma forma, a vida de alguém. Mesa, por mais que as meninas de primeiro governo cheguem e tentem fazer todo um caso delas, porque você vai fingir acabar com algum tipo de violência, eu, enquanto ser humano, vou estar ativamente cooperando para que alguma pessoa sofra num plano pós-terreno. Tá, vou explicar mais ou menos o que aconteceu agora durante esse debate.
está praticamente em ilhas. Essa é uma moção de prefere. Moção de prefere precisa, analiticamente, a gente consiga comparar os mundos e todo mundo aqui está fazendo um debate praticamente baseado em ou eu combato, ou eu não combato, ou isso ou aquilo, sem comparar os impactos plausíveis em cada lado e mostrando a relevância em cada um. Isso já tira as primeiras casas e a única pessoa que vai poder fazer isso, já que o próprio Eliseu não fez, vai ser o IP de oposição, quer dizer, de governo. Mas, para além disso, mesa, qual é o caso que a gente vai trazer aqui para vocês? É um caso de princípio de dever moral. Todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui tem um namorado, um amigo, e dentro da sua vida, pelo menos 10 pessoas você vai amar. Dessas 10 pessoas, alguma delas não vai acreditar nesse Anhangá, ou pelo menos vai ter negligência desse Anhangá. As pessoas vivem a vida praticamente baseada num eu talvez faria isso, mas eu talvez não faria. É meio que aquele católico mais ou menos morno. Ele não vai querer ativamente estar lutando por aquela igreja, porque simplesmente ele não acha que aquilo ali é tão verdade assim, mas ainda que seja verdade, não é algo tão concebível, eu vou parar minha vida para fazer esse tipo de coisa. Mesa, eu, enquanto ser humano, se eu faço o que o governo está querendo fazer, que é incentivar as outras pessoas a fazer esse tipo de coisa, mas, para além disso, ajudar esse ritual a acontecer de uma forma mais rápida, você está colocando um botão, apertando um botão, que pelo menos uma pessoa dessas 10 que você ama na sua vida, que você convive, sofra durante uma eternidade. Eu, enquanto ser humano, que sentia amor por aquela pessoa, estou ferindo principalmente a possível liberdade daquela pessoa, mas, para além disso, eu estou causando danos a um ente querido de uma maneira que eu estou apertando o botão. O ciclo de violência, ele realmente pode acontecer no status quo. Eu posso ser desse tipo de coisa. O ponto, pessoal, é porque você está criando mais um ciclo de violência que é principalmente ligado ao infinito. Como assim, mesa? As pessoas, elas possuem uma necessidade de conseguir ter a repulsa para emoções ruins que chegam para algumas pessoas que seriam próximas delas. Quando você abre margem para você ativamente advogar para aquilo ali aconteça e torture essas pessoas, você está causando um dano principal àqueles entes queridos que cada vez sofrem mais. O dever moral que eu tinha de principalmente defender os meus familiares, os meus amigos, ele é principalmente violado quando eu estou ativamente querendo que eles praticamente morram, porque eu quero que 2, 3 pessoas, ou um número suficiente, como diz o InfoSlide, vivam um certo nível de vida bom. Eu vou sofrer ativamente, porque por mais que eu ajude, eu consiga algum tipo de conforto espiritual no pós-vida, esse mundo perfeito, ele não vai fazer você perder suas memórias. Você vai saber que você colocou o seu familiar, o seu amigo, para sofrer durante toda a eternidade. E você vai sofrer por resto da sua vida com a culpa. Todo aquele dever moral que foi colocado sobre essa pessoa, ele é totalmente violado, porque agora fiz ativamente para que pessoas próximas de mim morressem e, principalmente, fossem torturadas, simplesmente para querer o meu próprio bom grado. Mesmo o mundo não é individualista a esse ponto. Eu posso até ser individualista para uma pessoa X aleatória na rua discordar disso, mas as 10 pessoas que eu mais amo na minha vida, meus tios, minhas tias, meus amigos, o pessoal da STD mesmo, vou saber que essas pessoas vão sofrer o resto das suas vidas, porque simplesmente eu vou querer que 2, 3 pessoas vivam bem, ou 50 pessoas, ou 100 pessoas. Eu simplesmente não ligo. Sabe por quê? Porque eu não quero ferir com esse dever moral no longo prazo. É uma lógica de apertar o botão. Sabe aqueles brinquedos que você aperta o botão e tal coisa acontece? É mais ou menos essa lógica. Você está apertando um botão, você está ativamente advogando para que aquilo ali aconteça. E por que eu quero combater esse tipo de coisa? Porque quando eu combato, mesa, eu estou principalmente valorando aquele dever moral. Eu estou falando para a sociedade, ainda que exista um grande status quo, de acordo com Eliseu, que vai apoiar aquele tipo de coisa, que eu posso até ir contra esse tipo de coisa, eu posso até sofrer, mas todos os meus princípios relacionados àquelas pessoas que eu mais amo não vai ser jogado de lado. Eu ainda vou ter a qualidade de não morrer com uma simples culpa, porque eu morri lutando. E essa luta é muito mais relevante em qualquer ponto desse debate, porque eu, enquanto ser humano, não passei por uma culpabilização da minha própria vida, mas, para além disso, eu lutei pelo certo. Lembra da questão dos órgãos? As pessoas não matam outros para ter uma fila de 10 pessoas de órgãos conseguirem sobreviver. Do mesmo jeito, eu não quero que 10 pessoas sofram cada vez mais para eu ter uma vida melhor. Isso é inadmissível e os governos em nenhum momento conseguiram provar isso para mim. Antes de eu continuar, por favor, meninas. Deputado, no mundo de vocês, a sua família também vai estar submetida a doenças, guerra e qualquer outro sofrimento que tenha no mundo terreno. Então, você percebe que, na realidade, você também vai viver com a culpa de ter ferido o dever moral, de ter oportunizado essas pessoas de terem uma eternidade em paz? Tá. Sofia, você percebe que todos esses danos que você colocou no meu cenário
acontece também nos seus. O ponto é porque depois da própria vida, essas pessoas elas vão ter uma paz eterna. No seu cenário, sabe o que é que vai piorar? Porque essas pessoas vão ter uma tortura eterna. Sabe qual é o problema? A paz eterna é porque depois que você morre, toda essa violência que foi colocada sobre você, as doenças, as guerras, morte, destruição, elas acabam. Mas agora, quando eu estou ativamente advogando para que uma coisa dessa, como essa aconteça, eu estou dando mais um dano para aquela pessoa que, após a vida dela, ela vai sofrer cada vez mais. Se eu, enquanto indivíduo, incentivo um ciclo de violência eterno, eu vou ter uma culpa eterna nesse próprio sentido. O mundo perfeito ele não vai conseguir apagar, mas principalmente, quando você incentiva esse tipo de tortura, para aqueles entes que você negou, você está jurando a própria culpabilização. Isso é o que a gente tem que prevenir, principalmente, é um dano eterno de culpa no nosso cenário. Quando a gente está combatendo, por mais que eu sofra, eu tenha uma tortura, eu não vou ter uma tortura psicológica do meu próprio ser, que está além da própria vida terrena. As pessoas elas vão sofrer muito mais na culpabilização que acontece no cenário de governo do que no cenário de oposição, que eu ativamente vou morrer com orgulho, mas principalmente porque eu defendi tudo aquilo que eu amo. Principalmente aquela única pessoa que não quis acreditar e ela não iria sofrer como simplesmente uma pessoa inocente, porque ela ignorou todos aqueles danos relacionados ao governo. Sendo assim, vocês precisavam, principalmente, me trazer um comparativo, porque combater seria tão pior do que, por exemplo, afiliar. E eu provo para vocês, durante esse discurso todo, que eu, pelo menos, vou salvar aquelas pessoas que eu mais amo. Sendo assim, eu encerro meu discurso. A mesa agradece pelo bastante discurso do deputado e agora convida o IP de governo para proferir seu discurso. Boa tarde a todos. Só baixar um pouquinho isso aqui. Meu nome é Maria Regina, sou da Sociedade de Debates Potiguar. Estou muito feliz de estar nessa final hoje. Queria agradecer a todos os membros da minha sociedade, a minha dupla, Eliseu. E muito feliz por toda essa final também. Dito isso, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Mesa. Nós somos a casa que mais se atém à moção. Esta é uma moção de esta casa prefere aliar-se ao Anhangá, levando em consideração que se você não aliar-se a ele ou se você se mantiver na inércia, você sofrerá uma punição significativa por todo o resto da eternidade. E se você combatê-lo ativamente, isso também ocorrerá. Dessa maneira, a gente se coloca enquanto segundo governo nesse debate, falando que você deve sim aliar-se à moção e preferir se alinhar ao Anhangá por um motivo de autopreservação, principalmente. Porque haja vista que esse mundo é um mundo em que essa fé ela existe, ela é perpetuada por inúmeras pessoas, assim como qualquer fé é. Mesa, você percebe que qualquer fé, para existir, ela precisa de pessoas que acreditem nela. E se existem pessoas que acreditam nessa fé, portanto, existem pessoas que a defendem e pessoas que criam essa oposição necessariamente e que você vai ter que combater. Mesa, essa moção não é sobre necessariamente você combater diretamente o Anhangá frente a frente. É também sobre você combater a volta dele, você combater que ele surja, você combater as pessoas que estão fazendo com que ele queira surgir. Portanto, para você combater isso, você necessariamente tem que bater de frente com as pessoas que querem que ele surja. E isso gera, sim, um efeito extremamente lesivo para o indivíduo, que é o agente implícito dessa moção, que seria o cidadão médio. Qualquer pessoa média mesmo, a gente deve comprar um cenário minimamente razoável, busca uma autopreservação, assim como ela também tem várias outras ambições, como fala segundo a oposição. Ela busca a preservação dos seus entes queridos, ela busca a sua autopreservação também. Mas quando ela busca a preservação dos seus entes queridos, é muito mais provável que ela queira, ao invés de simplesmente negar e combater isso, ela querer convencer os seus entes queridos a também aliarem-se ao Anhangá. É muito mais provável que ela queira fazer isso mesmo, justamente porque ela quer fazer com que essas pessoas não sofram durante a eternidade. Mesa, no status quo, você vê uma pessoa crente, por exemplo, que é aliada a uma igreja que tem um forte posicionamento e que busca cada vez mais fiéis. Qualquer instituição religiosa que busca mais fiéis,
muitas vezes tenta utilizar o fator de convencimento de caramba, se você não acreditar, você vai para o inferno. Mas o fator fé aqui, ele não é o mais relevante. Justamente porque o fator mais relevante é verdadeiramente tentar alinhar-se a essa instituição e verdadeiramente em algum momento tentar auxiliar essa entidade a surgir. Portanto, indo para a nossa diferenciação direta em relação ao primeiro governo. Elas falam que em um mundo com a crença coletiva, todos saberiam da possível existência dele e o apego a uma crença e um esforço que será recompensado, sendo feito por meio da disseminação e uma promessa de uma vida melhor, leva em consideração um stakeholder que muito provavelmente seria beneficiado. Só que elas estabelecem um stakeholder vulnerabilizado que realmente é possivelmente impactado por uma crença religiosa que lhe propõe uma vida melhor no futuro. Só que isso ocorre, mesa, em qualquer religião. E neste caso, esse caso delas não é tão forte quanto o nosso, porque elas não estabelecem um mecanismo psicológico que realmente faria verdadeiramente com que o indivíduo se engajasse nessa luta a favor do Anhangá e não apenas entrasse nessa luta de acreditar e entrar nisso. De maneira que a fé no Anhangá não gera apenas efeitos subjetivos e após a vida, mas também efeitos em vida. E esse efeito não é de cessar a violência de maneira imediata, como elas falam, mas sim de verdadeiramente poder manter o seu bem-estar e não ter que lidar com a pressão religiosa e política de um grupo religioso que muito provavelmente se fortaleceria ao longo do tempo. Agora, falando um pouco das meninas de primeira posição. A fé não seria real se ocorresse por meio da coerção, de modo que a fé não seria verdadeira, por mais que haja um esforço para capilarizá-la. Mesa, a moção não leva em consideração a fé, por mais que ela seja considerada relevante para diversas religiões e para a autonomia dos indivíduos. A autonomia ela é verdadeiramente assegurada quando você atua em diversos âmbitos da sua vida para tomar controle delas. Mas quando se lida com um contexto de insegurança pessoal, não apenas pelo ciclo de violência falado por primeiro governo, mas também porque deve-se levar em consideração a autoproteção contra o rechaço daqueles que creem em Anhangá, haja vista a forte dificuldade de combater quem crê nele, é muito comparativamente superior que você realmente se alinhe a ele ao invés de combatê-lo. Por que combater é melhor? Elas falam, quando damos poder a um Deus egocêntrico, geramos um mundo onde existe um Anhangá. O ônus de governo não é provar que o mundo com Anhangá é melhor do que o mundo sem ele. O nosso ônus é de provar o porquê que é mais relevante se juntar a ele do que combatê-lo, lidando com efeitos para o mundo após a morte e em vida também. Apoiar o Anhangá seria conceder que outras pessoas sofram, e esse ponto também é tratado por segunda posição, eu vou chegar nisso. E, realmente, quando eu trabalho ativamente para que essa entidade retorne, eu lido com o pesar de várias pessoas irem viver num mundo tortuoso. Mas o mais relevante para o agente implícito da moção é sim a própria segurança e a garantia do próprio futuro após a morte. Por mais que esse seja daqui a milhões e milhões de anos, haja vista que existe um senso inerente de qualquer ser humano de preservação de sua essência e sua alma, pois a criação de um senso mínimo de espiritualidade é algo presente em qualquer mundo. Desde criança a gente aprende que a gente deve valorizar quem a gente é, nosso espírito e o que vem de dentro de nós. Portanto, a partir do momento em que a gente cria esse senso de autopreservação, não apenas em corpo, em vida, mas também um senso de autopreservação da nossa alma, levamos em consideração a preservação que ela deve perpetuar-se após a nossa morte. E, portanto, existe sim um senso de autopreservação muito relevante, porque aquilo é a nossa essência. Aquilo é o que verdadeiramente vai acontecer conosco. Então, por mais que, cara, eu vou combater a Anhangá para que a minha família ela não seja compadecida por isso, ela não seja prejudicada por isso. Tá, mas e aí? Daqui a alguns anos, daqui a um determinado tempo, outras pessoas vão fazer com que ele surja. E aí, eu vou para esse mundo tortuoso? Eu vou sofrer eternamente por causa disso? Eu não irei querer sofrer ativamente por causa disso, e muito menos que a minha família sofra junto comigo. É muito mais provável que eu queira que não sofra e não queira que meus entes queridos sofram também. Pode. Regina, qual é que todas as pessoas próximas de mim ativamente vão apoiar isso, já que basta alguém ter negligência que ela vai sofrer eternamente? Cara, eu não preciso necessariamente que todas as pessoas perto de mim apoiem isso. Eu só preciso ter um incentivo de preferir não combater esta entidade. E para isso, muito frequentemente, eu iria tentar convencer as pessoas próximas de mim. Mas, cara, se eu não consigo convencer todo mundo, eu também não consigo convencer todo mundo a combater. Não é mutuamente excludente, sabe? Tipo assim, eu não consigo convencer que todo mundo vai combater, eu não consigo convencer que todo mundo vai se alinhar a essa entidade. Portanto, é muito melhor partir do pressuposto de que a minha ação, pelo menos de tentar convencer minha família, de tentar me alinhar a essa entidade, vai ser minimamente positiva. E a pessoa ela não iria querer que aqueles que ele ama sofram, segunda posição. E não iria querer abrir margem para isso, sabendo e sofrendo por causa da responsabilidade de garantir a segurança dos próximos em detrimento da autopreservação. Por quê? Nesse caso, ele iria querer, sim, tentar minimamente garantir as duas coisas. E qual é a forma dele tentar garantir as duas coisas, mesa? Uma pessoa ela não tem determinação, ela não tem força política, religiosa, de garantir que todo mundo vá para o inferno ou que todo mundo vá para o céu. Ela apenas tem como garantir minimamente o senso de autopreservação após a morte e o senso da preservação das pessoas que ela ama. Com isso, encerro meu discurso.
A mesa agradece o excelente discurso e, para encerrar a grande final, agora convidamos o IP de oposição para proferir seu discurso. Todo mundo consegue me ouvir? Tá dando certo? Top. Foco em especial para um G. Espero o pós de vocês, meninas, por favor. Tá bom? Aproveitar, sei lá, um minutinho para agradecer especialmente a SDP por ter feito um campeonato muito bom e por sempre receber a gente com tanto carinho. A SDP desde 2022, usando a Casa do Léo para os melhores fins. Sem mais longas, vai. Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, como sempre, muito prazer em arrematar esse debate. Como eu quero que essa deliberação ela seja o mais rápida possível, eu vou te mostrar ponto a ponto quais foram os erros de cada pessoa dentro desse debate. Quero que você observe que segunda oposição vai ganhar porque traz a principal razão moral pela qual trabalhar em prol da vinda do Anhangá é completamente absurdo. Vamos lá. Observe que o Vitor analisou foi como trabalhar para invocar o Anhangá expõe as pessoas a um julgamento definitivo que arrebata elas do mundo em que elas vivem. Isso é errado, primeiro, por uma questão de proteger a liberdade de escolha dos outros. Mesa, existe um entendimento social, em geral, que eu tenho o dever de proteger a liberdade do meu próximo de escolher como viver a vida dele. Se ele quer ser gay, se ele quer escolher um determinado tipo de profissão, se ele tem uma determinada visão política, eu tenho sim o dever moral de defender que aquela pessoa viva a vida daquela maneira. Acontece, Mesa, que o mundo de governos viola esse princípio na medida em que, através do meu trabalho, eu, enquanto primeiro governo, eu, enquanto segundo governo que quero e trabalho para que o Anhangá venha, eu estou essencialmente tirando o direito das pessoas de simplesmente optarem por continuar existindo nesse mundo, de continuarem optando por viver no mundo real. Eu quero que vocês observem, Mesa, que dentro do escopo dos governos, dentro desse debate, a partir do momento que eles começam a trabalhar em prol da vinda do Anhangá, e caso eles sucedam, não existe a opção de, eu não engajei com o Anhangá, eu nunca acreditei no Anhangá. Elas necessariamente te sujeitam a ter que escolher entre ir para o céu ou ir para o inferno dele, sem que você tenha qualquer direito sobre a vida que você tem no momento aqui. Caso você queira continuar vivendo o mundo real, vivendo as relações que você tem com as pessoas, esse é um direito que é tomado de você pelos governos dentro desse debate. E isso é uma violação inadmissível porque se agrava na medida da essencialidade da escolha. A gente está falando aqui mesmo de uma escolha entre trazer ou não o apocalipse, acabar ou não com o mundo onde a gente vive, o mundo onde você conheceu seus parentes, o mundo onde você viveu com as pessoas que você ama. É uma escolha praticamente de dignidade humana você poder escolher continuar vivendo aqui, e é uma escolha que te é furtada pelos governos. Mas mais do que isso, Mesa, eu quero que você observe que essa mesma atitude de trabalhar em prol da vinda do Anhangá também é moralmente reprovável pelo fato de que atenta contra a subjetividade das pessoas. Existe um princípio dentro da sociedade de que as escolhas e os atos das pessoas não são preto no branco. Nada pode ser definido por uma única escolha e uma única decisão, Mesa. Isso significa que eu tenho que parar e refletir, o que aquela pessoa fez é errado? O que aquela pessoa fez é correto? Não somente pelo ato em si, mas pelas intenções que as pessoas tinham. E no mundo de governos, que nem a própria Sofia disse, o que ela quer fazer é criar um cenário onde todo mundo que trabalhou em prol da vinda do Anhangá vai para o céu e tem uma vida eterna de felicidade, todo mundo que não trabalhou vai para o inferno e uma vida eterna de tortura. Danem-se as subjetividades de cada indivíduo, danem-se as circunstâncias individuais que você estava vivendo que te fizeram trabalhar pró ou contra isso. O Anhangá não se importa com o que está no seu coração. Ele quer dar as bonanças para quem foi seguidor e adorador dele e quer que todo mundo que não trabalhou para a vinda dele queime no inferno. Tô nem aí se você estava fritando ovo quando o pessoal estava convocando o Anhangá. Você ainda assim é culpado por não estar lá e tem que ir para o inferno, Mesa. Novamente, algo que na sociedade de hoje em dia a gente não tem como enxergar como moralmente aceitável. Antes de prosseguir, vai primeiro o governo.
Deputado, esse ponto da subjetividade é inteiramente novo. Lembre-se que você é o IP, você não pode trazer coisas novas. E, para além disso, a moção fala que todas as pessoas salvas ficam em perfeita harmonia e em paz. Como o indivíduo sofreria pelo rompimento de um dever moral frente a essa caracterização? Vamos lá. Eu vou já engajar com o seu caso, as pessoas que inevitavelmente vão ser torturadas no seu mundo, Sofia. E mesmo que você ache que o meu ponto sobre a subjetividade é novo, o da liberdade definitivamente não é, e ele per si já é suficiente para mostrar por que você não se importa com a liberdade individual das pessoas. Mas, ok, mesa, por que esse caso de segunda oposição é necessariamente melhor do que o caso de primeira oposição? Eu quero que vocês observem que, primeiro, o grande ponto de primeira oposição era que o Anhangá era uma criatura maligna, mas nelas não existe nenhuma explicação de por que se aproveitar dele é necessariamente algo moralmente reprovável. Isso é algo que só é explicado a partir do momento que o Vitor vem e te mostra como você está tomando das pessoas o direito de continuar a viver nesse mundo e violando o dever moral ao qual você é incumbido enquanto membro de sociedade. Mas mais do que isso, quando elas tentam entrar no ponto sobre expressão de liberdade ao não ajudar o Anhangá, por assim dizer, elas acabam espantalhando e fugindo da moção. Oposições aqui não têm que defender o direito ao combate contra o Anhangá, mas sim o combate em si. Em nenhum momento os governos falaram que iam tomar o direito das pessoas de combater o Anhangá, só porque elas optariam por defendê-lo. É simples assim, mesa. Então, meninas de primeira posição, sinto muito, vocês estão fora do debate. Agora, passando para governos. Vamos lá. Sofia, qual que é o grande problema de vocês? Eu quero que você observe, mesa, que o ponto de 1G era o seguinte: existem muitas desigualdades estruturais no mundo de hoje em dia, que só seriam solucionadas com uma solução mística. Ou seja, elas querem trazer justiça para pessoas que foram historicamente marginalizadas ou oprimidas. Entretanto, mesa, eu quero que vocês observem que elas têm que arcar com o ônus de que há uma impossibilidade de participação equânime de todas as pessoas no mundo nessa conjuração. Vai ter algum cara que estava no banheiro na hora da invocação, ou então alguma pessoa que, por uma razão moral, optou por não fazer aquilo dali, que nem o Vitor descreve. Essas pessoas são os tijolinhos da fundação da casa que ela quer construir, as pessoas que vão ser necessariamente torturadas para que o paraíso delas possa acontecer. E eu quero que vocês observem, mesa, que o grande problema disso é que eu vou estar essencialmente criando uma trava numa relação de oprimido e beneficiário, eternamente e de maneira completamente irretroagível e completamente incompensável. Eu vou estar condenando algumas pessoas a sofrimento eterno para o benefício de outras. Essas pessoas não podem compensar suas decisões, essas pessoas não podem se arrepender, elas vão ser eternamente torturadas por aquilo dali, o que significa que eu estou essencialmente criando uma nova relação onde alguém é explorado para o benefício de outra pessoa. Elas querem sacrificar alguém para beneficiar outros, e isso é justamente a grande problemática que elas julgam que existe no mundo atual, onde algumas pessoas são marginalizadas e não tem como escapar dessa situação de pobreza e marginalização. Elas querem flipar isso, só que explorando novas pessoas e dando benefício para outras pessoas. Ou seja, não há solução efetiva no mundo de primeiro governo. E só para encerrar, mesa, segundo governo constrói um caso inteiramente em cima de probabilidades e possibilidades. Mas sem problema, eu adoro brigar por possibilidades. Eu quero que vocês observem que, na realidade, o Anhangá, enquanto figura apocalíptica, lembre-se do enquadramento feito pela primeira oposição, existe uma chance muito maior de que ele figure como vilão dentro do panteão de todas as religiões desse mundo. Ele é um ente que vai levar ao apocalipse no mundo e que também vai condenar todas as pessoas que não trabalham em prol dele ao eterno sofrimento. Não existe ternura, não existe amor eterno da parte do Anhangá. Existe uma grande possibilidade que todas as religiões do mundo sejam contra a efetiva vinda desse cara, preferindo qualquer outro deus. Então, o ponto do Eliseu sobre como seria difícil combatê-lo está completamente inválido. Muito orgulho em meu povo. Muito obrigado pelo excelente discurso, e a mesa agradece pelo excelente debate. E Nos a reuniremos para adjudicar, e Bia Augusto vai dar aviso. Isso, todo mundo vai descer agora para a gente aproveitar o resto da luz e fazer a foto, inclusive vocês que vão descer, bater a foto e subir para a sala 1 para deliberar, e o coffee break de vocês já está pronto, ok? Então, percebam, todo mundo vai descer para fazer a foto e depois o coffee break estará liberado. Mas eu peço que, atenção, por favor, gente. Todo mundo vai descer, eu vou descer com as bandeiras e a gente vai fazer a foto da delegação completa do campeonato. As fotos das SDs que bateram foto de manhã, mas que algum membro não estava, essas SDs também vão poder refazer a foto agora à tarde. Eu só peço que sejam o mais rápidos possível, porque a gente precisa entregar ao AB no horário, ok? Muito obrigada, podem ir descendo.